Ok, galera, seja bem-vindo ao nosso primeiro vídeo do nosso canal, nossa primeira videoaula. Hoje eu vou estar demonstrando para vocês, hoje e nas próximas aulas, como construir um rosto, né, com simetria e proporções perfeitas. Bem, primeiro para a gente começar essa videoaula, eu quero mostrar para vocês os elementos que compõem o rosto. Por exemplo, hoje nós vamos começar a trabalhar olhos. E eu vou ensinar para vocês uma técnica para vocês construírem os olhos. Tem muita gente que tem dificuldade nessa parte e hoje a gente vai estar demonstrando isso. Primeira coisa, nós precisamos saber que o tamanho do espaço entre os olhos é muito importante você conhecer esse espaço. Ele deve ser equivalente ao tamanho do olho. Então vamos marcar aqui o tamanho do olho. Vou trabalhar um olho desse tamanho. Então se eu vou marcar um olho desse tamanho, eu posso fazer o seguinte. Eu meço o tamanho do olho, esse tamanho que eu defini, e vou colocar esse mesmo espaço, marcar e mais uma vez. E aqui eu vou ter 3 espaços iguais, 1, 2 e 3. O espaço do meio, equivalente ao tamanho dos olhos. E aqui você já vai poder começar a esboçar. É importante você traçar uma linha para que você possa manter a simetria desses dois lados. Eu vou rabiscar aqui uma linha para que a gente possa trabalhar os dois olhos na mesma altura. E aqui eu começo a esboçar o olho. Vou começar aqui apoiando na parte de baixo da linha, levar até a parte superior. E vou traçar aqui o formato do olho. Observe essa parte interna do olho. É mais ou menos como se você estivesse construindo a cabeça de uma águia. Observe aqui como se fosse o bico. E aí você consegue esse formato. Desse cantinho do olho. Reproduz a mesma coisa do outro lado. Ó, próximo à linha. Curvinha. Levei um pouco mais para cima. Acima dos olhos nós vamos marcar uma linha, acompanhando o formato do olho. Essa linha é a linha da pálpebra. E depois eu vou estar mostrando aí um outro vídeo para vocês, que as pálpebras, o modelo dos olhos, existem vários modelos. Mas hoje a gente vai mostrar aqui um básico. Um olho comum. Aqui eu começo a marcar a íris, que é essa bola maior, sempre levando em consideração a parte da íris que a gente não está vendo, que seria essa parte que está sobre a pálpebra. Está por baixo, sob a pálpebra. Aqui do outro lado faço a mesma coisa. Toca a parte de baixo. Pronto, aqui eu já tenho mais ou menos os olhos esboçados. Vou marcar aqui também de leve a sobrancelha. Observe essa distância e reproduz a mesma coisa do outro lado. Lembrando, pessoal, que esse olho que a gente está trabalhando aqui é uma criação. Com um pouco de prática, você não vai precisar mais estar usando sempre referências. Mas caso você tenha essa dificuldade, principalmente nesse início, você pode pegar uma referência e usar esse processo que eu estou usando para construir. Porém, observando os detalhes da sua referência. Eu vou trabalhar aqui agora um quadradinho dentro do olho. Isso aqui a gente vai trabalhar o brilho. Observe que eu jogo mais ou menos na mesma posição nos dois olhos. E a pupila. A pupila ela tem que estar no centro da íris. Então leve em consideração a parte que está escondida. Aqui a gente marca bem redondinho. Mesma coisa no outro olho.
Ok, tendo os olhos mais ou menos aqui esboçados, nós vamos começar a trabalhar agora alguns efeitos. Esse lápis que eu estou utilizando é o lápis HB da Bic. Eu gosto muito de usar esse lápis HB da Bic, porque ele tem um grafite um pouco mais, um cinza mais claro, e ele não é um grafite tão duro que arranha o papel. Ele é um pouco macio e clarinho. A gente consegue alguns efeitos bem legais com ele. Os cílios você pode estar rabiscando de leve. Nessa etapa não é nem tão importante você definir tanto os cílios, só mesmo para você perceber melhor o efeito que você vai ter no final. Rabisco de leve aqui. E os cílios inferiores. Os cílios inferiores é importante você deixar esse espaçozinho, que é o espaço da espessura da pele do olho, da pálpebra. Mas dependendo da perspectiva que você está desenhando o olho, isso também pode não aparecer. Essa parte pode não aparecer. Então uma linha guia, bem suave, sem marcar forte. E vem rabiscando mais ou menos aí os cílios. Lembrando também que os cílios inferiores, eles são sempre mais suaves do que os cílios superiores. Ok? Tendo o olho aqui já esforçado, a gente já pode começar a trabalhar alguns efeitos. Eu oriento que você comece pela pupila, sempre do centro para fora. Então a gente começa aqui, circular aqui a pupila. E aqui eu já posso começar a trabalhar ela bem pretinha. Independente da cor dos olhos, olhos azuis, castanhos, cor de avelã, não importa a cor, a pupila ela é sempre preta. Sempre bem pretinha. Então você pode pintar forte, preto absoluto. Observa o acabamento. Deixando bem redondinho. Procure centralizar. Se for preciso, você aumenta um pouquinho o tamanho, mas sempre deixando bem centralizada. Você pode usar agora um esfuminho para você suavizar as bordas dessa pupila. Em seguida nós vamos utilizar um lápis HB. Nós vamos pegar esse lápis HB e vamos começar a preencher toda essa área da íris. A mesma coisa no outro olho. Observe que eu estou trabalhando os dois simultaneamente para eu conseguir o mesmo efeito. Ok. Agora eu vou aplicar novamente o esfuminho para dissolver esse grafite, dar um acabamento mais lisinho. O esfuminho ele tem essa função de dissolver o grafite no papel. Então aqui eu trabalho com o esfuminho. Faço a mesma coisa no outro olho.
você vai ter esse tom cinza. Novamente eu venho com lápis mais escuro, com lápis 6B. E aqui eu posso estar trabalhando essa borda. Eu vou definir essa borda um pouco mais escura. Ok, defino a borda mais escurinha. Essa parte de cima você pode marcar porque geralmente os cílios ele dá uma sombra nessa parte superior da íris. Então essa parte superior você pode escurecer ela um pouquinho mais. Faça a mesma coisa no outro olho, defina a borda. E novamente vamos trabalhar com o esfuminho. Para dar um acabamento no grafite. Dissolva bem dissolvido. Com lápis HB você pode vir dando mais um acabamento um pouco mais fino. Para corrigir algum detalhe que porventura você tenha borrado um pouquinho, você pode estar corrigindo. Vou deixar aqui novamente branquinho, usando a borracha macia, borracha maleável. E agora nós vamos trabalhar um pouco o efeito dessa pupila. Existem vários efeitos que a gente pode trabalhar na íris. Mas eu vou fazer um efeito aqui para vocês acompanhar. Um efeito muito bonito que eu gosto de usar muito quando eu estou trabalhando criação. Que é mais ou menos esse efeito. Você vai fazer pequenas curvinhas, pequenas voltinhas dentro do olho, de forma aleatória, como se fosse um cabinho de guarda-chuva. Mas não procure fazer uma coisa muito igual, não, é um pouco irregular, de forma mais aleatória mesmo. Uma borracha limpa-ativos, borracha macia, maleável. Você vai usar, clarear um pouquinho entre esses efeitos. Você pode amassar a pontinha dela, para ela ficar um pouco mais pontudinha. E aí você vai trabalhar entre esses espaços, para clarear um pouquinho, dando efeito, destacando um pouquinho esse efeito que a gente trabalhou aqui. Aqui você já pode escurecer um pouco esse traço, engrossar um pouco mais essa linha, que ela vai dar aqui uma profundidade, a espessura da pele aqui dos olhos. E nós vamos começar a trabalhar agora a parte interna aqui. Vou adiantar um pouco mais esse olho para você acompanhar. Lápis HB. Eu vou utilizar o lápis apenas nessa parte aqui do canto do olho, onde tem essa carne
preservando algumas partes mais claras para dar um efeito de brilho. Vou vir com o esfuminho em cima desse traço, suavizando. E vou trabalhar aqui pegando desse cantinho e arredondando. Lembrando que o olho ele é um globo. Então, para dar a impressão de que é redondo, eu vou precisar escurecer um pouco nas bordas. Sempre escurecendo mais o cantinho, que é a parte mais profunda. Com o lápis você pode definir isso melhor. Vou trabalhar aqui agora o traço da pálpebra. Essa linha da pálpebra você sempre pode marcar ela bem marcada mesmo. E aqui eu vou começar a partir dessa parte, começar a fazer um degradê em direção à sobrancelha. Começa mais escuro e vai gradativamente clareando. Use o lápis na posição mais deitada, para ele não marcar tanto o papel, ele cria apenas uma superfície uniforme. Você cria toda essa superfície uniforme, lembrando que nessa parte vai ter uma parte um pouco mais clara, por causa do volume que a gente tem nessa parte. Então ela recebe um pouco mais de luz, então a gente trabalha aqui um pouco mais suave. A parte inferior eu vou marcar aqui um pouquinho mais escuro, que essa parte também tem um pouco de volume. Então, para dar esse volume, eu vou escurecer aqui um pouquinho mais e continuar espalhando. Nessa parte aqui também tem uma profundidade entre o nariz e o olho. Essa parte mais alta e ao lado do nariz tem uma parte um pouco mais profunda. Essa parte vai ter uma sombra maior também. Aqui a gente já pode vir com o esfuminho, aplicando. Interessante sempre começar a aplicar nas partes mais escuras e assim você vai levando para a parte mais clara. Você tem um controle melhor das tonalidades. Eu gosto de trabalhar sempre com camadas. Sempre uma camada após a outra. Porque você consegue um sombreamento um pouco mais encorpado, um pouco mais contrastado. Observe que eu faço movimentos circulares.
Vou utilizar agora um lápis 6B para conseguir uma sombra mais escura. Nós vamos trabalhar somente esse olho para o nosso vídeo não ficar muito longo. Mas aqui eu já expliquei para vocês como funciona a construção, a simetria. E aí é só você reproduzir no outro olho o mesmo processo que nós estamos usando nesse olho aqui. Assim você vai conseguir o mesmo resultado. Vou começar a trabalhar aqui agora os cílios. Bem escuros, utilizando um lápis mais escuro aqui. Quando eu chego no centro, eu vou inverter. Por causa da perspectiva, ele já vai ser visto de outra forma. E nos cílios inferiores, aquilo que eu falei, sempre deixe um espaço, que essa é a grossura da pele da pálpebra. Ok? E nunca trabalhe esses cílios até chegar no final aqui não. Vem até mais ou menos essa direção aqui e aí já começa a desaparecer. Trabalhar aqui agora a sobrancelha. A sobrancelha também, o ideal é que você comece com um lápis mais claro para você traçar primeiro a direção dos fios. E só depois então você pode aplicar o lápis mais escuro. E assim você vai conseguir um efeito melhor. Rabisco suavemente aqui, para ter mais ou menos noção de como eu quero trabalhar esses fios. Com lápis mais escuro. Observa que os fios também eu trabalho de forma mais aleatória. Não pode ser aquela coisa tão certinha para não dar um efeito artificial. Aqui no final eu já vou voltar com os fios puxando de dentro para fora. Vou dar um efeito bem natural. Esses fios normalmente eles nascem contra a direção dos outros fios. Aí quanto mais você colocar esses efeitos desses fiozinhos suaves, vai ficar mais natural. Vou aplicar por cima aqui um pincel para a gente não perder
essa definição dos fios. Então com o pincelzinho eu somente suavizo esse efeito. E aí eu retoco. Eu vou trabalhar aqui levemente com borrachinha mais fina, um tracinho aqui na borda do olho, na parte interna, para dar um efeito de mais umidade, como se o olho estivesse um pouquinho mais molhado. Você pode estar acrescentando algumas pequenas rugas, isso também ajuda a deixar um efeito um pouco mais realístico. Ok, galera? Então é isso aí a nossa aula de hoje. No próximo vídeo, nós vamos trabalhar o nariz. Então se você está gostando, se inscreva no nosso canal, curta e aguarde o próximo vídeo. Nós vamos estar trabalhando passo a passo todo esse desenho para vocês poderem acompanhar. Valeu e até a próxima!